Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle aos alunos matriculados na disciplina e também na página e no canal YouTube do professor. Este conteúdo sobre conversores CA-CC estará dividido em 3 blocos, sendo que neste primeiro falaremos então sobre formas de onda e sobre os retificadores de meia onda. Então, o conteúdo referente a conversores CA-CC ou retificadores é importante porque a maioria dos equipamentos eletrônicos possuem fontes de alimentação e estas, de maneira geral, possuem um circuito retificador no seu circuito. Então, vamos relembrar inicialmente algumas características das formas de onda. Então, iniciamos pela forma de onda senoidal, que é a característica da tensão presente na rede de energia elétrica, que tem então o comportamento de um seno ou cosseno, variando então ao longo do tempo e se repetindo periodicamente conforme a frequência da rede. Aqui mostramos o sinal com o eixo do tempo na escala de graus ou radianos por segundo, que facilita então a reprodução independente de qual a frequência de operação deste sinal. Lembramos que 2π radianos equivalem a 360 graus e que a frequência angular ômega é calculada a partir da frequência em Hz, multiplicando-se então 2π vezes f, obtendo-se assim a frequência angular. Lembrando que a frequência é o inverso do período, então, no nosso caso em que a frequência é 60 Hz, o período será 1 sobre 60, 1 sobre f, resultando então em um tempo aproximadamente de 16,67 milissegundos, que é o tempo que leva então para se completar um ciclo, um período na nossa tensão disponibilizada pela rede. Então, a frequência angular da nossa tensão da rede de energia elétrica é 377 radianos por segundo, que é 2π vezes 60. Para a nossa análise, nós consideraremos que a tensão de pico estará definida e a partir da tensão de pico calcularemos as demais características da tensão, então, em termos de amplitude. Lembramos que um sinal que varia no tempo e senoidal, ele será representado então como V de t, o seu valor de pico multiplicado por um seno, que dependerá então de ômega vezes t, ou o argumento do seno terá uma parte que varia no tempo e uma parte que representa a defasagem deste sinal. Para esta forma de onda mostrada na imagem, a defasagem é zero porque ela está iniciando no instante zero. Então nós teremos que a tensão V de t será V de pico seno de ômega t mais o ângulo de defasagem. A tensão eficaz para uma forma de onda senoidal pura, que é então o seu valor RMS, né? Eficaz e RMS é a mesma coisa, RMS vem de raiz média quadrática, é o seu valor de pico dividido por raiz de 2, sendo que para uma tensão disponibilizada na rede, uma tensão senoidal simétrica, o seu valor médio é igual a zero. Já para uma forma de onda retificada em meia onda ou em onda completa, novamente tomando como elemento definido a tensão de pico, nós temos então que para meia onda o valor eficaz é a tensão de pico sobre 2 e o valor médio é a tensão de pico sobre π. Já para a retificação em onda completa, ou uma forma de onda retificada em onda completa, nós temos que o seu valor eficaz é igual ao da onda senoidal pura, ou seja, a tensão de pico sobre raiz de 2, e o seu valor médio é o dobro da retificação de meia onda, então é 2 vezes o valor de pico sobre π. Já se utilizarmos uma forma de onda quadrada, que não é usual no sistema de energia elétrico, mas que pode ser utilizada internamente em equipamentos eletrônicos, por exemplo, então, sendo ela uma tensão alternada simétrica, o seu valor médio também será zero.
Já o seu valor eficaz será igual ao valor de pico. Quando a retificação for de meia onda, o seu valor eficaz será o valor de pico sobre raiz de 2 e o seu valor médio será a metade do valor de pico. Se a retificação fosse em onda completa, vejam que característica interessante. Aí nós obtemos, então, uma tensão contínua pura, ou seja, o valor eficaz será igual ao valor de pico, que também será igual ao valor médio. Vamos agora falar então dos retificadores, iniciando pelo retificador de meia onda com carga resistiva. Não é um exemplo tão usual, mas é o mais simples para que a gente comece a análise pelo mais simples e chegue até o mais complexo. Então, nesse caso, o diodo estará polarizado durante o semiciclo positivo, ou seja, o diodo irá conduzir no semiciclo positivo, fazendo então com que a tensão de saída seja igual à tensão de entrada durante o semiciclo positivo e haverá então circulação de corrente pelo resistor. Já no semiciclo negativo, o diodo estará reversamente polarizado e na passagem por 180 graus a corrente no diodo zera e por isso ele bloqueia, permanecendo bloqueado no semiciclo negativo, fazendo então com que a tensão na carga seja zero. A partir disso, podemos calcular então que a tensão de pico na saída é igual à tensão de pico na entrada, considerando o diodo ideal, ou seja, sem queda de tensão direta. A tensão eficaz na saída é a tensão de pico dividida por raiz de 2, e a tensão média é a tensão de pico sobre π, como vimos anteriormente. As correntes são calculadas diretamente a partir das tensões. Então, a corrente de pico calculamos a partir da tensão de pico, dividindo pela resistência. Tensão eficaz dividida pela resistência resulta na corrente eficaz e a tensão média dividida pela resistência resulta na corrente média na carga e no diodo, porque é um circuito de uma malha apenas. Então, este é o retificador de meia onda com carga resistível, o circuito mais simples que tem. Vejam que ele não disponibiliza na saída uma tensão contínua, mas sim uma tensão senoidal retificada em meia onda. Qual o uso para isso? Para eventualmente um sistema de aquecimento de muito baixo custo, algo desse tipo. Não para alimentar um circuito eletrônico, porque a tensão disponibilizada não é contínua. Mais à frente nós faremos a filtragem com o capacitor e aí sim vamos obter então a tensão contínua de fato. O próximo passo é utilizar uma carga mista. Então esse seria um circuito típico, por exemplo, de acionamento de um motor CC, tá? Que era comum há tempos atrás, né? Quando a eletrônica de potência ainda era mais cara de ser implementada em virtude dos semicondutores ser caros. Hoje um circuito desse tipo não é tão usual porque é mais interessante utilizar transistores e circuitos mais complexos que permitem controle de velocidade, controle de corrente de partida e assim por diante. Mas é um exemplo interessante para estudar. Então, neste caso, como a carga é mista, é uma carga RL, então nós temos que levar em conta a reatância indutiva deste indutor. Então, nós começamos calculando a reatância indutiva, que é ômega vezes L, ou 2π vezes F vezes L, e a partir disso, então, calculamos a impedância da carga, que vai ter uma parte real, que é a parte do resistor, e uma parte imaginária, que é a reatância indutiva. Então, a impedância Z será R mais JXL. E aí o seu módulo será a soma quadrática da parte resistiva mais a reatância indutiva, e após isso tira-se a raiz, e o seu ângulo será então o arco tangente, a tangente na menos 1, da parte imaginária sobre a parte real. E aí ocorre uma situação nova. Quando nós temos a presença do indutor, ele atrasa a corrente. Por isso, a corrente começa a crescer de maneira mais lenta, e quando a tensão passa por 180 graus, ou seja, a tensão inverte a sua polaridade, indo do semiciclo positivo para o negativo, a corrente não passa por zero nesse instante, porque eu tenho um atraso da corrente em relação à tensão.
Portanto, o diodo não bloqueia, porque o diodo só irá bloquear quando a corrente se tornar nula, e demorará um intervalo de tempo maior para bloquear. Este intervalo de tempo e o instante em que o diodo irá bloquear é um instante beta. Esse ângulo é calculado de maneira exata ou consultando-se ábacos, e aqui mostra-se uma aproximação para ficar mais fácil a obtenção do seu valor. Então, para valores de ângulo de carga entre 0 e 70 graus, uma boa aproximação é beta ser 1,14 vezes o ângulo da carga mais 180. Dá um valor com erro pequeno de 2, 3 graus, que é perfeitamente aceitável. Já para ângulos de carga entre 70 e 85 graus, usa-se como beta 3 vezes o ângulo da carga mais 50. E finalmente, para ângulos de carga entre 85 e 90, ou seja, uma carga predominantemente indutiva ou praticamente indutiva, então o beta será 360 graus. E são aproximações em cima de um ábaco, fazendo-se três aproximações lineares, ou seja, três retas sobre a figura que tem um comportamento exponencial. E aí com isso obtém-se então três equações mais simples que permitem calcular de maneira mais direta o ângulo beta, ok? A tensão de pico na carga ela será igual à tensão de pico na entrada, porque estamos considerando o diodo ideal, e a corrente de pico na carga será a tensão de pico dividida pela impedância. Já a tensão eficaz tem aquela expressão um pouco mais complexa em virtude do ângulo beta, e a corrente eficaz de maneira aproximada pode ser obtida usando duas expressões, ou a tensão eficaz sobre a resistência, ou 1,7 ou 1,7 vezes a corrente média. São duas aproximações que dão valores razoavelmente bons. Já a tensão média vai ser calculada também levando em conta o ângulo beta. Então será a tensão de pico sobre 2π, 1 menos cosseno de beta. E aí a corrente média será a tensão média sobre a resistência. Então com isso, faça a análise agora do retificador de meia onda com carga mista. Vejam que é um circuito simples, mas que já tem uma abordagem matemática um pouco mais complexa, ok? Então esta parte inicial falamos das formas de onda e do retificador de meia onda. Na próxima aula falaremos então dos retificadores de onda completa, inicialmente sem filtro capacitivo e a seguir com filtro capacitivo, e na terceira parte desta aula falaremos dos circuitos trifásicos e de outras características dos retificadores. Então agradecemos pela atenção e aguardamos na próxima aula.